Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo decidiu hoje que convênios firmados por cartórios de registro civil devem ser homologados e fiscalizados. E quem acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes pra gente, a repórter Daiane Garcês. Vamos falar com ela. Oi, Daiane, boa noite. Boa noite, Érica, William e todos que acompanham o Jornal da Justiça, segunda edição, nesta quarta-feira. Pois é, só um detalhezinho. Antes de iniciar os julgamentos, a Corte reconduziu o ministro Alexandre de Moraes ao cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Este será o segundo biênio dele lá no TSE. Ele que ingressou na Corte Eleitoral em 2017. Depois dessa eleição, aí sim, a Corte iniciou os julgamentos. O primeiro assunto foi a ação direta de inconstitucionalidade do Partido Republicano Brasileiro, que questionou a lei que permite aos cartórios de registro civil no Brasil de firmarem convênios com o poder público e com entidades. Veja os detalhes na reportagem. Uma lei de 2017 permitiu aos cartórios de registro civil prestarem outros serviços remunerados por meio de convênios com órgãos públicos e entidades. Para o Partido Republicano Brasileiro, houve inconstitucionalidade nisso. Em momento algum se constata a presença dos requisitos da medida provisória, quais sejam da relevância e urgência ou a vontade originária do presidente da República, de ampliar as atribuições e competências dos legatários de ofícios do registro civil das pessoas naturais. Não há que se falar em apagar das luzes, tentando tornar feio, patinho feio, o processo legislativo levado a termo pelo Congresso Nacional de emenda a medidas provisórias. O relator entendeu que a legislação garantiu mais cidadania aos brasileiros, mas julgou a ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente. Primeiro, para entender que deve haver conexão entre o convênio e o serviço prestado. Segundo, para que seja anulada a parte da lei que dispensa a homologação dos convênios, o que para o magistrado é uma forma de fiscalização e tem que existir nestas situações. Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados, para conceder a interpretação conforme a Constituição, ao parágrafo 3º do artigo 29, e declaro a nulidade parcial com redução de texto, a questão do independe de homologação, do parágrafo 4º, também do referido artigo 29, da Lei 6.015, agora na redação nova. Com exceção do ministro Marco Aurélio, os demais seguiram o relator. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto, tem outras informações da sessão. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Karina, logo depois do intervalo, houve uma discussão no plenário sobre o Código de Trânsito Brasileiro, não é? E uma discussão que acabou sendo encerrada, julgamento concluído em uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava pelo menos 5 dispositivos e alguns dos seus parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro. Os ministros concluíram algumas decisões por votação unânime e outras por maioria, mas que as normas no Código Brasileiro de Trânsito que exigem o pagamento de multas, tributos e encargos referentes ao veículo, independentemente da responsabilidade por essas multas, é condição, sim, e constitucional para a aquisição do registro do veículo e também para o licenciamento anual. Essas normas eram questionadas e alegava-se que haveria uma violação, inclusive, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que possui uma súmula dizendo que não se poderia exigir de mercadorias o pagamento de tributos para que elas pudessem ser pagas. Essa forma coercitiva do recolhimento de tributos seria inconstitucional e, nesse sentido, apenas o ministro Celso de Mello acabou ficando vencido em relação a esses dispositivos. Então, é constitucional. Para se ter o registro do veículo e o licenciamento anual, tem que se pagar as multas e os encargos tributários. Em relação ao artigo 288, apenas o ministro Marco Aurélio acabou ficando vencido, entendendo que haveria uma inconstitucionalidade, porque esse dispositivo condicionava o pagamento de multa como requisito de admissibilidade do recurso para questionar exatamente aquela multa. E a maioria que se formou veio no sentido de que esse dispositivo já teria sido revogado, não estaria mais em vigor e, portanto, prejudicado o pedido de declaração de inconstitucionalidade em relação a esse dispositivo da admissibilidade do recurso. Ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio. E um outro dispositivo, o artigo 161, os ministros acabaram dando uma interpretação conforme para entender, conforme alegado na inicial, que o CONTRAN não tem competência para estabelecer infrações e nem penalidades de trânsito, como no caput acabava dando a entender que as infrações de trânsito seriam aquelas regulamentadas tanto pelo Código Brasileiro de Trânsito, leis complementares,
e aquelas estabelecidas pelo CONTRAN. Não, o CONTRAN não pode estabelecer, apenas a lei formal é quem pode estabelecer infrações e penalidades. E nesse sentido, no parágrafo único do 161, ficando vencido o ministro Marco Aurélio, não, nesse parágrafo único, o ministro Marco Aurélio acabou sendo acompanhado por todos e por votação unânime, eles acabaram excluindo uma expressão também que dava essa competência para a resolução do CONTRAN. Então, no frigir dos ovos, o que é que nós tivemos nessa decisão dessa ação direta de inconstitucionalidade? CONTRAN não pode editar normas nem resoluções para estabelecer infrações e penalidades. O condicionamento do pagamento de multas, encargos e tributos para o registro do veículo e licenciamento é constitucional e não há mais o requisito de pagamento de multas como requisito de admissibilidade para a propositura de recursos para discutir essas multas na Jariz. Sessão amanhã à tarde. Sessão amanhã à tarde a partir das 14 horas. Contamos com você aqui à noite, então. Combinado. Até logo.